Amém. Valeu, Daniel. Boa, obrigado. Irmãos, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. A obra da carne é a impureza. Falem comigo, impureza. Amém. Agora vamos ler 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1. Segunda carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. A Bíblia diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações, amém? Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, use, ó Deus, a minha vida nesse momento tão especial, tão rico. Ó amado Deus, que a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações, e assim, ó Pai, nós possamos ser modificados, impactados pelo poder do Evangelho. Eu oro, Deus, agradecido pela vida dessa igreja, pela vida dos nossos irmãos, pela vida de todas e todos aqui que estão presentes. Obrigado ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Assentai-vos, meus queridos. Nós vamos falar da primeira obra da carne, não listada pelo apóstolo Paulo, mas uma das que o apóstolo Paulo lista, que é a impureza. Eu tenho refletido e pensado nisso durante algum tempo já, e lendo o livro do pastor Osiel Gomes, decidi orar a Deus para nós meditarmos acerca das obras da carne. E a primeira que eu trago, a primeira obra que eu vos apresento nessa noite é a impureza. E quando nós falamos de impureza, eu estou dizendo que impuro é algo que está sujo, é algo que está estranho, é algo que está desalinhado com o que nós conhecemos por pureza. Impureza é aquilo que é impuro. Impureza é aquilo que se sujou, é aquilo que manchou, é aquilo que se desalinhou. No livro de Ageu, no capítulo de número 2, no versículo 13 até o versículo de número 14, nós veremos que o povo de Deus sempre teve essa preocupação em discernir o que era puro e o que era impuro. E o povo de Deus se preocupava com isso justamente para não se contaminar, justamente para não se envolver com o erro, para não se envolver com a impureza. Se lermos lá em Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 10, veremos que Deus ensina para o povo lavar as suas vestes, para o povo oferecer sacrifícios, para o povo oferecer ofertas. Em Levítico, capítulo de número 19, Levítico, capítulo de número 16, Deus está mostrando, Deus está exemplificando, Deus está apontando a todo instante, a todo momento, que o homem de Deus, o servo de Deus, precisa viver se purificando, precisa viver se limpando, precisa viver se afastando do pecado. Por isso que no livro de Levítico, o que mais vai ter é uma série de rituais, de orientações para você se purificar.
No livro de Levítico você vai ver, por exemplo, as pessoas purificando o templo, purificando a mulher após o parto, purificação dos levitas, a purificação de um homem após ele ser curado ou quando ele recebesse a lepra. No livro de Levítico nós veremos como acontecia a purificação dos objetos do templo. Então Deus usou diversas estratégias, Deus usou diversos caminhos para que o homem se afastasse da impureza, para que o homem se afastasse daquilo que fosse sujo, daquilo que fosse pecaminoso, daquilo que trouxesse uma mancha para o seu coração. Hoje, na nossa atualidade, nos dias de hoje, após a vinda de Cristo Jesus, e de acordo com o que Hebreus, capítulo de número 9, versículo 13, versículo 14 nos fala, o que nos purifica não é rituais, o que nos purifica não é religiosidade. Hoje sabemos que a purificação dos nossos pecados vem somente mediante o sangue de Jesus Cristo. A purificação dos nossos pecados ocorre e acontece quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós procuramos conservar a nossa idoneidade, quando nós procuramos conservar a nossa pureza em Cristo Jesus, quando nós procuramos estudar a Bíblia, quando nós procuramos nos aproximar de Deus. Porque quando você estuda a Bíblia, Efésios capítulo de número 5 vai falar isso, Efésios 5, 26. O apóstolo Paulo fala que quando você estuda a Bíblia, você é lavado pela palavra de Deus. Você é lavado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter uma vida reta, uma vida limpa, uma vida onde nós venhamos buscar a palavra do Senhor, para que assim nós venhamos ser purificados. E o autor Osiel Gomes, que é o livro que eu tenho lido esse mês, e eu vou trazer essa série de mensagens para os irmãos relacionadas à obra da carne. Ele vai nos apontar, ele vai trazer ao nosso coração, ele vai trazer os tipos ou os alvos que a impureza ataca a nossa vida. Quando nós manchamos a nossa integridade, quando nós nos envolvemos com a impureza, ela ataca alguns elementos da nossa vida, ataca alguns elementos do nosso corpo. E eu quero apontar para os irmãos aqui essa noite. O primeiro elemento que a impureza ataca primeiramente a nossa mente. A impureza ataca primeiramente a nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocinar. Em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 22, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 22, diz assim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A primeira característica da impureza é atacar a nossa mente, atacar a nossa forma de pensar. É quando você se torna um ser malicioso, é quando a malícia, é quando a maldade, é quando o pecado toma conta da sua mente.
Por isso é que o apóstolo Paulo profetizou, é por isso que o apóstolo Paulo falou, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2, que a hipocrisia, a iniquidade dos que falam mentiras, a hipocrisia daqueles que falam coisas erradas, cauteriza a nossa mente, cauteriza a nossa consciência. E quando a nossa mente se fecha ao pecado, quando a nossa mente se envolve plenamente com o erro, nós fechamos ela para a verdade. Nós fechamos ela para o erro. Talvez seja esse o motivo do apóstolo Paulo falar lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 16, que nós precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos ter a mente do eterno Jesus. Precisamos conhecer, precisamos procurar a ter a mente do autor e consumador da nossa fé. Porque a nossa mente fica aprofundada pelo pecado, a nossa mente fica aprofundada pelo erro. E aí o apóstolo Paulo fala: olha, levem para as vossas mentes, levem para os vossos pensamentos a obediência a Cristo, a fidelidade ao Evangelho, a fidelidade à palavra de Deus, porque a impureza ataca a nossa mente. A impureza ataca o nosso raciocínio. Você não consegue enxergar bondade nas pessoas. Tudo o que te fazem, tudo o que te oferecem, você tem um outro olhar, pois você acha que as pessoas estão fazendo isso com más intenções a você. A sua mente está bloqueada, a sua mente está fechada, e você está tão impuro que você só consegue enxergar impureza na vida dos outros. Você não consegue raciocinar, você não consegue enxergar beleza. Tudo o que você pensa é coisas negativas, porque a sua mente se cauterizou, a sua mente se enraizou pelo erro, se enraizou pela impureza, se enraizou por aquilo que desagrada ao Senhor. E o apóstolo Paulo é um excelente conselheiro. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8, ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que ocupe as vossas mentes. Nós precisamos pedir para o Senhor, para que o Eterno purifique os nossos pensamentos, que a nossa mente venha a ser ocupada por coisas que edifiquem a nossa vida espiritual, por coisas que venham nos aproximar de Deus, que a nossa mente seja preenchida pelo Evangelho de Cristo, que a nossa mente seja preenchida pela palavra de Deus, que a nossa mente seja preenchida pela mente de Cristo, pela palavra, pelos ensinamentos do Senhor, porque a obra da carne afeta, ataca, vai ao encontro das nossas mentes, ataca os nossos pensamentos. Pessoas que não conseguem pensar coisas boas, pessoas que não conseguem pensar sobre pureza, pessoas que não conseguem pensar em felicidade. Por quê? Porque a sua mente se cauterizou, a sua mente se fechou, os seus pensamentos foram dominados, foram tomados por aquilo que desagrada ao Senhor. Mas tem mais, a obra da carne, as obras da carne, na verdade é cruel, são cruéis. Elas vêm, acabam com a vida do ser humano, e a impureza acaba com a nossa mente, e a impureza entra na nossa
vida também, não só apenas pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, mas a impureza entra em nossos corações por meio dos nossos olhos. A impureza ataca a nossa vida pelo nosso olhar, pelo que nós estamos vendo. O Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, o versículo de número 23 é o seguinte: se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Os olhos é uma porta para a impureza. Os olhos é uma porta de entrada para entrar na nossa vida aquilo que desagrada ao Senhor. Foi por isso que Deus criou as pálpebras dos olhos, para que assim nós tenhamos condições de fechar eles. Porque aquilo que nós vemos vai ficar gravado na nossa mente. Aquilo que nós enxergamos vai dominar o nosso coração. Por isso nós precisamos tomar cuidado para onde nós estamos olhando, para quem nós estamos enxergando. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 23, Jesus fala: olha, toma cuidado, porque só de você olhar a mulher do seu próximo, você já está cobiçando ela. João vai falar que esse pecado se chama concupiscência. É um olhar impuro, é um olhar pecaminoso, é um olhar que desagrada ao Senhor. Salomão fala no livro de Provérbios que uma das 7 coisas que desagrada ao Senhor é o olhar altivo, é o olhar pecaminoso, é um olhar onde você deseja fazer o que é impuro, deseja fazer o que é errado. E é por isso que muitas pessoas estão cegas espiritualmente. Por isso é que muitas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem visualizar a realidade das coisas. Não conseguem ver Deus na vida. Não conseguem ver a grandeza do eterno Deus, porque os seus olhos foram fechados. Os seus olhos estão cegos, estão afastados de Deus, estão olhando para tantas e tantas coisas, menos para a obra de Deus. E a impureza ataca o nosso olhar. A impureza ataca a nossa mente. A impureza ataca as nossas vistas. Pedro fala na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 9, ele fala: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só a que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós precisamos ter uma transformação de vida. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ficou cego. Quando ele ficou cego, é que ele conheceu Cristo Jesus. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do momento em que ele reconheceu a sua cegueira espiritual, quando ele reconheceu que estava afastado de Deus, e ele pede para que o Senhor tire as escamas dos seus olhos, esse Saulo se torna Paulo. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Esta é uma fala coerente, esta é uma fala sensata, e que o seu coração precisa abraçar, principalmente quando você for assistir, quando você for ligar o seu celular, quando você for mexer no seu computador, quando você for assistir
assistir a sua televisão, pense, reflita, compreenda acerca da impureza, porque a impureza entra por meio do seu olhar, toma conta da sua vida. O salmista fala lá no Salmo 101, ele fala: Senhor, eu não vou colocar nada diante dos meus olhos que venha te aborrecer, eu não vou colocar nada nos meus olhos que venha fazer com que eu me afaste do Senhor. Porque quando você olha para aquilo que não deveria ser olhado, você vai se envolvendo com a impureza, você vai se sujando, a sua espiritualidade vai se manchando, e aos poucos você vai se afastando do Senhor. Então, a obra da carne que eu estou citando, que eu estou abordando aqui essa noite, que é a impureza, ela é muito mais profunda daquilo que nós temos a mínima noção do que nos é apresentado. A impureza invade a nossa vida e toma conta das nossas mentes. A impureza invade a nossa vida, toma conta dos nossos olhos. E a Bíblia vai falar que a impureza toma conta dos nossos corações. A impureza toma conta do nosso ser. A impureza toma conta da nossa vida. O salmista Davi fala no Salmo 51, versículo de número 10. Ele diz assim, Salmo 51, versículo 10. Ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. O coração é o centro do nosso ser. O coração é aonde nós abrigamos. O coração é aonde nós recepcionamos, é aonde nós recebemos os nossos sentimentos. É aonde nós recebemos a nossa emoção. Se o seu coração estiver sujo, se o seu coração estiver impuro, tudo na sua vida consequentemente também estará impuro. Por isso que Pedro fala que o amor é a principal forma de manter o coração limpo, porque o nosso coração foi feito para amar, o nosso coração é inclinado para amar, mas se nós alimentarmos o nosso coração com a impureza, consequentemente nós vamos afastar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Por isso que nós precisamos manter a integridade do nosso coração. Paulo fala em Romanos capítulo de número 10 o seguinte, aquele que reconhece no seu coração Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é salvo, é lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque o nosso coração tem que ser dominado pela paz que excede todo o entendimento. O nosso coração tem que ser dominado pelo príncipe da paz. O nosso coração tem que ser limpado, tem que ser dominado pela pureza. Porque se não for dominado pela pureza, vai ser dominado pela impureza. Vai ser dominado por aquilo que desagrada o Senhor. Vai ser dominado por aquilo que rompe os nossos desígnios, rompe com a vontade do Senhor nas nossas vidas. É do coração do homem que procede os pecados. É do coração do homem que procede o erro. É do coração do homem que vem aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso que tem a parábola do semeador. Porque Jesus vai falar dessa parábola, que um homem vai passar e vai jogar sementes em vários corações. E em alguns corações vai gerar o crescimento da palavra. Em alguns corações vai gerar um desdobramento, vai gerar um avanço.
Em alguns corações vai nascer trigo, mas em outros corações vai nascer o joio. Em outros corações vai nascer aquilo que desagrada o Senhor. Os nossos corações precisam estar sensíveis. Os nossos corações precisam estar maleáveis. Os nossos corações precisam estar protegidos. Os nossos corações precisam estar alinhados com a palavra do Senhor. E não endurecidos. E não impuros. E não contaminados pelo pecado. Que a nossa oração essa noite venha a ser como a do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração verdadeiro, um coração aliado com o Senhor, um coração próximo de Ti. Renova em mim um espírito reto, porque a obra da carne é prejudicial à minha vida. A obra da carne afeta o meu coração. A obra da carne afeta os meus pensamentos. A obra da carne afeta a minha forma de me relacionar com as pessoas. A obra da carne, a impureza, afeta os meus olhos. Afeta aquilo que eu vejo. Então, ó Deus, cria em mim um coração puro. Um coração alinhado com a sua palavra, um coração próximo de Ti, porque a impureza é cruel, a impureza é devastadora, a impureza ataca as nossas mentes, a impureza ataca o nosso coração, a impureza ataca os nossos olhos. E a Bíblia também vai falar que a impureza ataca os nossos lábios. A impureza ataca aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, e no versículo de número 5, o profeta Isaías fala assim, ó: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem que habito no meio de um povo impuro. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. A impureza ataca as nossas falas, a impureza ataca os nossos lábios, a impureza nasce daquilo que nós falamos e que consequentemente não agrada ao Senhor. E que consequentemente nos distancia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala assim, olha, o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai da sua boca. O que contamina o homem não é o que o homem ouve, mas é aquilo que ele fala, porque o que ele fala, o que ele transmite, revela o que na verdade o seu coração está cheio. Então, se o seu coração está impuro, da sua boca só vai sair impurezas. Se o seu coração está ligado com o pecado, dos seus lábios só vai sair palavras pecaminosas. Dos seus lábios só vai sair fofoca. Dos seus lábios só vai sair palavras de contenda. Dos seus lábios só vai sair palavras que desagradam o nome do Senhor. Só vai sair palavrão. Só vai sair palavras torpes. Só vai sair palavras que não edifica absolutamente nada a vida dos outros. Quem nos dá uma bela lição sobre isso é Tiago, porque Tiago fala assim, que a língua do ser humano é um mal incontido. A língua do ser humano é algo que você não consegue controlar. A língua é algo devastador, é algo cruel, é algo que o homem não consegue frear, é algo que o homem não consegue brecar. Porque por meio da sua boca você destrói a vida de pessoas. Por meio dos seus lábios você faz pessoas perderem emprego. Por meio da sua boca você faz pessoas entrarem em depressão.
Por meio da sua boca você mata outra pessoa. Por meio da sua boca você acaba com o seu casamento. Por meio da sua boca você acaba com as suas amizades. Porque você está impuro. Porque você está se envolvendo com coisas sujas. Porque você está se aproximando daquilo que desagrada ao Senhor. E aí o profeta Isaías invoca o nome de Cristo. O profeta Isaías confessa o seu pecado e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu habito no meio de um povo onde os seus lábios são impuros. Eu habito no meio de um povo onde os lábios são pecaminosos. Eu habito no meio de um povo onde as falas são desonestas, onde as falas são pecaminosas. Senhor, tenha misericórdia de mim, me purifique, porque os meus lábios estão impuros. E o apóstolo Paulo fala: olha, o cristão, o servo de Deus. O apóstolo Paulo fala isso lá em Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. O apóstolo Paulo fala assim, que as palavras do cristão devem ser sempre agradáveis, temperadas, mansas, palavras simples. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 3, que existem palavras torpes que não devem ser nomeadas no meio de nós. Existem palavras que não devem nem sequer ser pensadas no nosso meio. Por isso é que nós precisamos buscar ter uma linguagem sadia, uma linguagem educada, uma linguagem que traga saúde, espiritualidade para a vida das pessoas. A nossa oração tem que ser como a do salmista. Sabe qual é a oração do salmista? O salmista ora ao Senhor e fala assim: Senhor, põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Senhor, me oriente naquilo que eu vou falar, me oriente naquilo que eu vou fazer, me oriente naquilo que eu vou aconselhar. Porque a impureza é cruel. A impureza ataca os nossos lábios. A impureza ataca as nossas falas. A impureza ataca as nossas expressões. É por isso que você machuca tantas pessoas. É por isso que nós acabamos com os nossos relacionamentos. É por isso que nós criamos tantas inimizades. É por isso que nós arrumamos intrigas com os nossos filhos, porque os nossos lábios são impuros, porque as nossas falas são desonestas, as nossas falas são pecaminosas, as nossas falas são equivocadas. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca para você ouvir mais e falar menos. Controle a sua língua, controle a sua boca, controle o que você vai falar, porque por meio da sua boca, por meio da sua fala, você pode trazer vida a uma pessoa, mas também você pode matá-la. Controle a sua boca, porque por meio da sua fala, você pode trazer saúde espiritual para ela, tanto também como você pode trazer uma doença para ela. Porque os nossos lábios são pecaminosos, os nossos lábios são impuros. E a obra da carne é cruel. A obra da carne não está de brincadeira. E dentro de nós existe uma luta entre espírito contra carne. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, porque às vezes a carne vence sobre o espírito. E quando a carne vence sobre o espírito, nasce as obras da carne. E uma delas é a impureza. E a impureza ataca os nossos lábios, a impureza ataca o nosso coração, a impureza ataca os nossos olhos, a impureza ataca a nossa mente. E por fim a Bíblia vai falar que a impureza ataca também as nossas mãos. A impureza ataca aquilo que nós tocamos.
Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 8, ele fala assim, ó: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52, versículo de número 11, o profeta Isaías fala que a impureza nas mãos consiste em tocar em coisas impuras, em tocar naquilo que é sujo, naquilo que é contaminado, naquilo que é errado. O autor Moisés, na verdade, escreve lá no livro de Números, ele fala assim, ó, que quando você tocar em algo ou em alguém que é contaminado, você precisa aprender a se lavar. Quando Jesus veio aqui à terra, os fariseus brigaram com Jesus. Os fariseus repreenderam Jesus porque ele estava comendo com os fariseus e ele não limpou as suas mãos antes de comer o alimento. E aí Jesus fala: olha, calma, o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai da sua boca. Os fariseus ficaram preocupados com aquilo que Jesus Cristo estava tocando, com aquilo que Jesus Cristo estava se aproximando. E aquilo que nós tocamos pode fazer com que a impureza tome conta das nossas vidas. Quando eu falo de impureza nas mãos, eu estou dizendo quando você levanta a mão contra alguém. Porque impureza nas mãos não é apenas você tocar naquilo que não deve ser tocado. Impureza nas mãos é quando você se levanta contra o seu próximo. É quando você quer brigar com o seu próximo. Ou então, quando você fecha a mão para ajudar e deixa de ajudar alguém que precisa. É impureza. É quando você fecha a sua mão para ajudar quem precisa. E o apóstolo Paulo fala lá na segunda carta de Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 17, ele diz o seguinte, ó, esse texto eu tenho que ler. Ele fala assim, ó, 2 Coríntios 6,17: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Nós, como cristãos, nós, como homens de Deus, precisamos aprender a não tocar naquilo que é impuro, a não tocar no mundo, porque tudo que está no mundo causa pecado, tudo que está no mundo causa afastamento de Deus. Por isso que a todo tempo, a todo instante é necessário que nós venhamos lavar as mãos, nos purificar. A todo instante, a todo momento precisamos buscar a fonte de água viva, porque é por meio da água viva, que é o eterno Cristo Jesus, que a impureza é tirada, a impureza é retirada, a impureza é afastada, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas enquanto nós não estivermos alinhados com o Senhor, enquanto nós não tivermos essa conscientização, enquanto nós não tivermos essa compreensão, nós vamos continuar tendo uma mente impura, nós vamos continuar tendo um olhar impuro, uma boca profana, um coração distante de Deus, uma mão onde não toca o necessitado, mas toca aquilo que é desagradável ao olhar de Deus. Porque a impureza, ela tem esse poder, a impureza
tem essa condição de nos afastar do Senhor. A impureza tem a condição, tem essa capacidade de nos mantermos distantes do Senhor. E o que mais me aterroriza, o que mais me deixa amedrontado, é que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que os impuros não herdarão o reino de Deus. E aí nós vamos vencer a impureza como? Por meio da santificação. Nós vamos vencer a impureza por meio da aproximação de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala isso: olha, vocês foram chamados por Deus não para a impureza, mas sim para a santificação. Porque quanto mais você se aproxima de Cristo Jesus, e quem é o Cristo? Cristo é o ser puro, Cristo é a fonte da água viva, Cristo é aquele que faz com que o sangue dele nos purifique de todo pecado. E esse processo de santificação, onde nós estamos imbuídos, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, mais nós vamos nos afastando daquilo que desagrada o Senhor, mais nós vamos rompendo aquilo que desagrada, nós vamos mais ainda nos envolvendo com aquilo que desagrada o nome do Senhor. A primeira obra da carne que eu vos apresento essa noite é a impureza. E a impureza, ela ataca as nossas mentes. É por isso que você não consegue pensar coisas boas. É por isso que você não consegue pensar sobre o Evangelho. É por isso que você não consegue pensar sobre a obra de Deus. Por quê? Porque a sua mente está cauterizada, a sua mente está enraizada pelo pecado. É por isso que no seu coração não existe mais alegria. Por quê? Porque o seu coração foi dominado pela impureza. É por isso que você não consegue tocar o próximo. É por isso que você não consegue abraçar ninguém, porque as suas mãos estão impuras. A impureza ataca a sua boca, a impureza ataca seus lábios, a impureza ataca as suas falas. Por isso que ninguém consegue se relacionar com você, por isso que ninguém consegue conversar com você. A impureza ataca os nossos olhos. A impureza ataca o nosso olhar, por meio do celular, por meio do computador, por meio da televisão, por meio das outras pessoas, por meio das cenas. E aí o Evangelho de Cristo vem ao nosso encontro e fala: cuidado, cuidado, reflita sobre isso. Mas o que mais me alegra, o que mais contagia o meu coração, é o que diz lá na primeira carta de João, capítulo de número 3, e o versículo de número 3, que diz assim: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Nós só seremos purificados, a impureza só vai ser extirpada, a impureza só vai ser afastada na nossa vida a partir do momento que nós nos aproximamos de Cristo. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo limpa toda a sujeira da nossa vida. O sangue de Cristo limpa todas as nossas falas equivocadas. O sangue de Cristo limpa todos os nossos olhares errados. O sangue de Cristo limpa aquilo que nós tocamos e sujamos. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, limpa o nosso coração, limpa o nosso olhar, limpa a nossa boca, nos limpa por completo, nos limpa plenamente. E é por meio do sangue de Cristo que nós nos reconciliamos com Deus, é por meio do sangue de Cristo que nós somos lavados, é por meio do sangue de Cristo que nós somos renovados, é por meio do sangue de Cristo que nós nos tornamos uma nova criatura.
Amém, amém, amém. Coloquem-se de pé em nome de Jesus. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor, engrandecer a Cristo Jesus. E no momento em que os nossos irmãos estiverem cantando, tragam às suas mentes, tragam aos seus pensamentos aquilo que tem te deixado impuro perante o Senhor, seja nas suas falas, seja em algo que está presente no seu coração, seja em algo que você tem tocado, seja nos lugares que você tem andado. Essa é a hora, esse é o momento de falar: Senhor, me purifica. Senhor, cria em mim, ó Pai, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração lavado e remido. Cria em mim, ó Deus, uma nova criatura. Porque eu não quero ser uma pessoa impura aos teus olhos. Eu não quero me envolver com aquilo que desagrada ao Senhor. Eu quero ter uma vida reta, consoante mediante a sua palavra. Meus irmãos, nós já estamos chegando ao final, mas o que eu quero que os irmãos guardem em vossos corações é o seguinte: que dentro de nós existe uma luta entre o Espírito contra a carne, vice-versa, carne contra o Espírito. E quando a carne vence o Espírito, nos é manifestadas obras da carne. E uma dessas obras é a que eu citei hoje, é a impureza. E a impureza tem o poder de atacar as nossas mentes. A impureza tem o poder de atacar os nossos corações, tem o poder de atacar os nossos lábios, tem o poder de atacar os nossos pensamentos, tem o poder de atacar as nossas mãos. A impureza tem o poder de atacar todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Mas é só mediante o sangue de Cristo, é só mediante o autor e consumador da nossa fé, é mediante o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. E por que o sangue de Cristo Jesus? Porque Cristo é puro, porque Cristo é a água da vida, e a água limpa, a água tira a sujeira, a água tira a mancha. Pois é Jesus. Jesus é essa água. Jesus é que limpa o nosso ser. Jesus é que limpa os nossos lábios. É Jesus que limpa os nossos corações. É Jesus que limpa a nossa mente. É Jesus que limpa as nossas mãos. É Jesus que limpa os nossos pensamentos. É Jesus que nos lava por completo. Querido Deus, nós respeitosamente nos despedimos aqui essa noite. Gratos a Ti por essa palavra, gratos a Ti, ó Deus, por esse ensinamento, gratos a Ti, ó Deus, pelo conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, a nossa oração essa noite é como a do salmista Davi, que diz assim: cria, ó Deus, em mim um coração puro, um coração reto diante do Senhor. A nossa oração, ó Deus, é como a do profeta Isaías, que fala assim: ai de mim, Senhor, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Deus, tire toda a impureza. Que o Senhor repreenda toda a atitude, toda a fala, todo o pensamento, coisas torpes. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, que a água da vida venha nos lavar, que o sangue de Cristo venha nos purificar, que a segunda igreja batista de Guaianazes seja uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração verdadeiro, um coração alicerçado, um coração alinhado com a Tua vontade, com a Tua palavra. Que a impureza venha a ser substituída pelo domínio próprio, pelo amor, pela longanimidade. Ó Deus, tire toda a impureza, tire tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo eterno de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, 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 amém. Assentai-vos.